Sara ou Sarai. O que o novo nome revelava sobre a promessa. Hoje começamos uma série dedicada às mulheres da Bíblia. Mulheres que viveram em tempos difíceis, enfrentaram dores, sofrimentos, conflitos e perdas, viveram milagres e tomaram decisões profundas. Mulheres comuns, como eu e você, que passaram pelas dificuldades do seu tempo, carregaram medos, esperas e responsabilidades e deixaram marcas que atravessaram gerações. Nesse documentário, você vai conhecer a trajetória de uma mulher chamada Sarai. Seu nome vem do hebraico e significa minha princesa. Uma mulher comum que recebeu de Deus uma promessa extraordinária. Mais tarde, o próprio Deus mudaria seu nome de Sarai para Sara, princesa, revelando também o lugar que ela ocuparia na promessa. Ela seria mãe de nações e reis procederiam dela. Mas quem era de fato essa mulher? Por que Deus mudou seu nome? O que essa mudança revela sobre o propósito divino para a sua vida? Você sabia que Sara era esposa de Abraão e sua meia-irmã por parte de pai? E como uma mulher descrita como muito bonita nas Escrituras, acabou envolvida em episódios constrangedores, chegando a ser levada à casa de governantes. Entre medo, deslocamentos, longas esperas, silêncio e falhas humanas, a trajetória de Sara mostra que a promessa de Deus não depende da perfeição humana para se realizar. Mas antes de entrarmos nesta jornada, deixe-me fazer um pedido carinhoso a você. Se você gosta de conhecer as histórias da Bíblia com mais profundidade, deixe seu like, participe nos comentários e inscreva-se no canal. Sua participação nos ajuda a continuar essa jornada pelas Escrituras, conhecendo outras mulheres, suas histórias, suas escolhas e o que podemos aprender com cada uma delas. De volta à história. Antes de ser chamada de Sara, ela era Sarai, esposa de Abrão, e vivia em Ur dos Caldeus, na antiga região da Mesopotâmia, localizada onde hoje está o Iraque. Ela caminhou ao lado de Abrão, deixando para trás a terra conhecida para seguir um caminho desconhecido, porém guiado pela voz de Deus. Passaram por Harã e chegaram à terra de Canaã, onde passaram a peregrinar. Foi durante essa jornada que aconteceu um dos primeiros episódios marcantes de sua trajetória. Houve fome naquela terra e Abrão e Sarai desceram ao Egito em busca de sobrevivência. Em meio à escassez, surgiu também o medo. Sarai era uma mulher de grande beleza e já com cerca de 65 anos chamou a atenção dos egípcios. Temendo que o matasse por causa de Sarai, Abrão pediu que ela dissesse que era sua irmã. Os oficiais do faraó viram Sarai e elogiaram sua beleza. Então a levaram para a casa do faraó, ficando no centro de uma situação delicada. Mas aquela situação não estava fora do controle de Deus. O Senhor interveio e a protegeu. Quando o faraó entendeu o que havia acontecido, repreendeu Abrão e mandou que ele, Sarai e tudo que possuíam deixassem aquela terra. Depois de deixarem o Egito, a caminhada continuou. Sarai permaneceu ao lado de Abrão,
durante os deslocamentos, as mudanças e os anos de espera. A promessa de que uma grande descendência viria daquela família continuava de pé, mas havia uma realidade que pesava cada vez mais sobre Sarai. Ela não tinha filhos. O tempo passou e quando a espera já parecia longa demais, Sarai tomou uma decisão que mudaria profundamente a história de sua casa. Ela tinha uma serva egípcia chamada Agar e propôs a Abrão que tivesse um filho por meio dela. Abrão concordou. Agar engravidou e aquilo que parecia uma possível solução para a esterilidade logo trouxe tensão para dentro da família. A relação entre as duas mulheres se tornou difícil. Agar fugiu e, depois de um encontro com o Senhor no deserto, foi orientada a voltar. Mais tarde, nasceu Ismael. Abrão tinha 86 anos quando o menino nasceu. Mas Ismael não encerraria a promessa feita por Deus. 13 anos se passaram. Abrão estava com 99 anos quando o Senhor voltou a falar com ele e reafirmou sua aliança. Foi nesse momento que uma transformação alcançou não apenas o nome de Abrão, mas também o de sua esposa. Abrão passou a ser chamado Abraão e Sarai, a mulher que havia atravessado tantos anos de incerteza e espera, recebeu de Deus um novo nome, Sara. A mudança não foi apenas uma troca de letras. Junto ao novo nome veio uma declaração sobre o lugar de Sara dentro da promessa. Deus reafirmou que a abençoaria e dela viria o filho prometido. Sara seria mãe de nações e reis procederiam dela. Pela primeira vez, aquilo que durante anos poderia parecer apenas uma promessa ligada à descendência de Abraão, era declarado de maneira direta também sobre ela. O filho viria de Sara. Ela não estava simplesmente acompanhando Abraão em sua história. Estava incluída pelo próprio Deus no centro da promessa. Humanamente, a promessa parecia impossível. Sara estava próxima dos 90 anos e Abraão dos 100. Até Abraão reagiu com espanto diante daquilo que Deus anunciava. Mas o Senhor foi claro. Sara teria um filho. Ele se chamaria Isaque e por meio dele a aliança teria continuidade. Algum tempo depois, uma cena marcante aconteceria junto à habitação do casal, nos carvalhais de Manre. Abraão estava à entrada de sua tenda quando recebeu 3 visitantes. O texto bíblico apresenta aquele encontro dizendo que o Senhor apareceu a Abraão. Ao receber os visitantes, Abraão correu para preparar-lhes uma refeição e chamou Sara para participar da hospitalidade. Pediu que ela tomasse a farinha fina, amassasse a massa e preparasse pães. Enquanto a refeição era servida, Sara permaneceu na tenda. Mas, embora não estivesse no centro da conversa, era justamente sobre ela que recairia a notícia mais importante daquele encontro. Os visitantes perguntaram por Sara. Então veio novamente a declaração. No tempo determinado, ela teria um filho. Sara ouviu aquelas palavras à entrada da tenda. Já idosa e além de idade natural de gerar filhos, aos olhos humanos, aquilo parecia impossível. Mas sua reação não passou despercebida.
o Senhor perguntou por que Sara havia rido e apresentou uma pergunta que atravessaria aquela história. Haveria alguma coisa difícil demais para o Senhor? A promessa foi então repetida. No tempo determinado, Sara teria um filho. Assustada ao perceber que seu riso havia sido conhecido, ela tentou negá-lo, mas aquele riso de incredulidade ainda seria transformado, mais tarde, em outro tipo de riso. Mas a vida ainda colocaria Sara diante de outra situação delicada antes do cumprimento da promessa. Depois daqueles acontecimentos, Abraão seguiu para a região do Neguebe. Viveu entre Cádiz e Sur e passou algum tempo em Gerar. O texto bíblico não informa o motivo desse deslocamento. E foi em Gerar que uma situação semelhante à vivida muitos anos antes no Egito voltou a acontecer. Mais uma vez, Abraão apresentou Sara como sua irmã. A afirmação não era inteiramente falsa. Posteriormente, ele explicaria que Sara era a filha de seu pai e não de sua mãe. Mas aquela informação escondia justamente o que o colocava em situação delicada. Sara era sua esposa. A Bíblia registra que Abimeleque mandou buscá-la, e mais uma vez Sara se viu envolvida numa decisão que não havia começado com ela. Porém, outra vez Deus interveio. Antes que a situação avançasse, em sonho, o Senhor advertiu Abimeleque de que Sara era uma mulher casada. O próprio Deus declarou que havia impedido o rei de tocá-la. Ao compreender o que havia acontecido, Abimeleque reagiu com temor. Chamou Abraão e o confrontou. Depois devolveu Sara ao marido e permitiu que permanecesse naquela terra. Esses acontecimentos revelam uma dimensão importante na trajetória de Sara. Sua vida não foi marcada apenas por grandes promessas anunciadas para o futuro. Houve deslocamentos, espera, decisões difíceis, conflitos familiares, situações em que a sua segurança esteve ameaçada. Houve também momentos em que nem ela conseguia compreender como aquilo que Deus havia prometido poderia se cumprir. Ainda assim, Sara permaneceu ao lado de Abraão durante essa longa jornada, compartilhando com ele a vida, as mudanças e as consequências das decisões tomadas ao longo do caminho. Em meio às fragilidades humanas, a promessa permaneceu sustentada não pela perfeição deles, mas pela fidelidade daquele que havia feito. E então chegou o tempo determinado. Aquilo que durante anos parecera impossível aconteceu. Sara engravidou e deu a Abraão um filho na velhice, exatamente no tempo que Deus havia estabelecido. O menino recebeu o nome de Isaque, e o riso de Sara, que antes nascera diante da impossibilidade da promessa, ganhou um novo sentido. Agora ela podia dizer que Deus lhe havia dado motivo de riso e que aqueles que soubessem de sua história se alegrariam com ela. Aos 90 anos, Sara segurava nos braços o filho da promessa, que durante décadas parecia impossível existir. Mas o nascimento de Isaque não encerraria os conflitos daquela família. Quando o menino cresceu e foi desmamado, Abraão ofereceu um grande banquete naquela ocasião. Sara viu Ismael, filho de Agar, caçoando de Isaque, e pediu a Abraão que mandasse embora a serva e seu filho.
A decisão foi dolorosa para Abraão, mas Deus lhe disse que atendesse a Sara e reafirmou que seria por meio de Isaque que a descendência prometida teria continuidade. Ao mesmo tempo, Deus também assegurou que faria de Ismael uma grande nação, por ele ser filho de Abraão. Sara viveu 127 anos. Morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão lamentou sua morte, chorou por ela. Para sepultá-la, adquiriu dos filhos de Et o campo de Maquipela e a caverna que nele havia. Ali Sara foi sepultada, encerrando-se uma vida que atravessou algumas páginas mais importantes do início da história bíblica. Mas a história de Sara não ficou restrita ao livro de Gênesis. Séculos mais tarde, seu nome voltaria a aparecer nas Escrituras como referência de fé. Hebreus 11, capítulo que reúne homens e mulheres lembrados por terem vivido pela fé, menciona Sara nominalmente. O texto declara que, pela fé, ela recebeu capacidade para ser mãe mesmo em idade avançada, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Pedro também a menciona a falar das mulheres do passado que colocavam sua esperança em Deus. Entre elas, apresenta Sara como exemplo, destacando sua relação com Abraão e associando seu testemunho à prática do bem e a uma vida que não se deixava dominar pelo medo. Assim, aquela mulher que conhecemos em Gênesis reaparece no Novo Testamento, entre as mulheres cuja esperança estava depositada em Deus. Paulo, por sua vez, volta à história de Sara ao explicar o significado da promessa. Em Romanos 9, recorda a palavra dada por Deus de que, no tempo determinado, Sara teria um filho. E em Gálatas 4, ao retomar a história de Agar e Sara, distingue o filho da escrava do filho da mulher livre, apresentando Isaque como o filho nascido segundo a promessa. A história pessoal de Sara passa assim a fazer parte também da explicação apostólica sobre promessa, liberdade e o agir de Deus. Gênesis registra onde a caminhada de Sara terminou. O Novo Testamento, porém, nos mostra como sua memória permaneceu. Sara atravessou séculos não apenas como esposa de Abraão e mãe de Isaque, mas como uma mulher ligada à promessa e lembrada entre aqueles que creram na fidelidade de Deus. E talvez seja essa a melhor maneira de encerrar sua história. Não apenas perguntando quem foi Sara, mas reconhecendo como as próprias Escrituras escolheram lembrá-la. Pela fé. Obrigada por ter ficado comigo até o final deste vídeo. Foi um prazer compartilhar com você a trajetória de Sara. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos dessa série.